O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltV, a TV da internet. Nossas redes sociais também no ar a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook para você curtir, o nosso canal no YouTube. E às 10 da noite, antes disso, às 5 da tarde, tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E aí sim, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite para você ficar com a gente pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas sociais, nas mídias digitais, e faça perguntas também aos nossos participantes de hoje. Sua interação é sempre bem legal, bem bacana, pelo 973350038, é o nosso WhatsApp, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Quarta-feira é o nosso espaço aqui super tradicional, você conhece os assuntos voltados para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento. E hoje, uma conversa bem bacana com os nossos convidados de hoje, nessa linha do bem-estar, da saúde e do comportamento, só que no esporte. Afinal de contas, a gente está vivendo os grandes momentos dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A gente tem muita coisa legal para tratar a respeito deste tema. A gente vai receber, então, a Fernanda Venturini, ex-levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, medalhista olímpica em Atlanta, 1996. Fernanda Venturini, bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Obrigada pelo convite. Também com a gente o Diego Pantojo, lutador de kickboxing. Ele é campeão brasileiro, tetracampeão paulista, campeão da Copa dos Campeões nesta modalidade, o kickboxing. Tudo bem, Pantojo? Bem-vindo. Tudo bem, bem-vindo, obrigado. Também com a gente nessa jornada de hoje, o Luca Frazão, educador físico, preparador físico de atletas de alto desempenho, de alto rendimento, palestrante e personal trainer. Tudo bem, Luca? Olá, Mauro, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente. Olá a todos. Obrigado pela presença sempre. E a Thaís Verdi também na nossa conversa de hoje, professora, palestrante, nutricionista. Thaís, como é que você está? Obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto aqui para a gente falar a respeito com os nossos convidados, as nossas convidadas, é o seguinte: a Vila Olímpica de Paris, que é o espaço que abriga os atletas que disputam os Jogos Olímpicos, tem sido muito criticada por parte dos competidores, que a consideram insustentável para as suas necessidades. Entre os problemas apontados por eles, vejam só, estão a falta de ar-condicionado e de cortinas, dificultando a recuperação em meio ao calor, e a alimentação predominantemente vegetariana, que não atende a todas as demandas nutricionais. As camas de papelão, por exemplo, projetadas para serem recicladas, são consideradas desconfortáveis, e a superlotação dos quartos tem gerado reclamações sobre privacidade e higiene. Agora, para os representantes das delegações, essas condições prejudicam a recuperação dos atletas e, consequentemente, seu desempenho nas provas. Nosso início aqui dessa análise com a Fernanda Venturini. Fernanda, você que tem muita experiência, enfim, tanto os Jogos Olímpicos, dos quais você participou, o que é fundamental na Vila Olímpica, nesse espaço, para abrigar os atletas, enfim, para fornecer todo o conforto e tudo aquilo que é necessário para os bons resultados, para o melhor desempenho de cada um. Nesse momento aqui de Paris, você tem falado com colegas do esporte, tem chegado informações para você a respeito, né, dessa situação da Vila Olímpica, muitas vezes criticada lá pelos atletas? Então, né, eu participei de 4 Olimpíadas, né, e na minha época não tinha mídia social, então você não tinha como você reclamar, por pior que fosse. Mas o básico que você tem que ter, o que eu ouço muita reclamação é o restaurante, que foi feito para 3.500 pessoas e tem, sei lá, mais de 10 mil pessoas no ambiente. E também que falta proteína. Todas as Olimpíadas que eu joguei, o principal patrocinador era quem? McDonald's. Todo mundo comia McDonald's, enfim, né? Porque é carboidrato, aquela coisa para
para dar energia, e tiraram isso lá, quiseram fazer uma coisa mais vegetariana, que eu acho que não é todo mundo que é vegetariano, né? Hoje todo mundo, enfim, hoje todo mundo tem de todas as coisas, tanto é que o Brasil levou um cozinheiro para fazer a comida da seleção brasileira, vários países, os Estados Unidos, eu já vi, enfim, várias pessoas, então acho que isso está sendo ruim, você não ter uma cortina para dormir, que o sono não é reparador quando você dorme com luz, quando você dorme. Eu tenho um canal de saúde, né, no YouTube, que eu sei que o sono é a principal coisa que faz você melhorar, são os hormônios, etc. Então, e a cama, mas acho que a cama, esse que fala que é de papelão, o papelão pode, né, a gente não sabe, só dormindo para ver. Então, assim, reclamar, vão reclamar sempre, né, Mauro? A gente sabe que, mas estou dizendo que pode afetar principalmente aqueles atletas que têm que dormir bem para no dia seguinte cedo já estar pronto para uma competição, eu acho que pode afetar. Mas acho que só no final que a gente vai saber realmente. Mas das Olimpíadas das quais você participou, você percebia problemas nesse sentido a ponto de comprometer o seu rendimento, o seu desempenho? Não. Nunca, assim, sempre as coisas básicas que você tem que ter, uma boa cama, uma cortina, um banheiro higiênico, uma alimentação que não é a melhor possível, mas a gente comia, eu lembro que a gente comia coisas do mundo inteiro. Tinha Japão, China, você podia comer comida dos outros países, porque era tão grande o refeitório que você ficava andando nele atrás de uma comida que te fizesse satisfeito. Então, assim, nunca tivemos problema, posso dizer assim. Como é que funciona esse projeto de elaboração de uma Vila Olímpica? Os países sedes dos Jogos, eles consultam, por exemplo, os anteriores, né, para saber como foi tudo executado, porque a gente imagina que a cada projeto haja uma evolução, haja uma melhora, né? É difícil você conceber uma piora a ponto de tantos atletas reclamarem de uma situação que invariavelmente foi boa em outros momentos, né? Não, e o ar-condicionado, gente, o calor que está fazendo em Paris, né? Isso eu estava vendo agora de manhã que não sei quem comprou não sei quantos ar-condicionado, que o Brasil está pagando lá um ar-condicionado, não sei como. Então, assim, isso é o básico, né? Se fosse estivesse no inverno, ok, mas a gente está vendo o calor que está fazendo em Paris, né? Então, realmente, eles estão pecando nas coisas básicas, né? Que é para os atletas. Diego, como é que você avalia essa situação da Vila Olímpica de Paris, criticada por parte dos atletas por lá? Então, pelas notícias que a gente vê, realmente esse problema de infraestrutura é algo que está pegando bastante, vamos dizer assim, né? A gente tem notícias de atletas que não dormiram, tipo, estavam tirando soneca, vamos dizer assim, né? Para falar que estavam dormindo ali em praças, etc., porque diz que o quarto meio que está, vamos dizer assim, sustentável, por causa realmente também do calor. Reclamaram bastante da cama também. É como a Fernanda falou, né? A gente não sabe como é que é essa cama de papelão, vamos dizer assim, mas provavelmente não é algo que está agradando assim muito. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja a Alemanha. Eles já saíram meio que de lá com todo essa parte de ar condicionado, porque realmente falaram que está um calor insuportável e o ventilador não vence, vamos dizer assim, né? Então essa parte de estrutura é ruim e sim afeta, né, no atleta o desempenho, impacta bastante. A França buscava a ideia, né, era a construção, e foi, né, essa ideia foi adotada, a construção de uma Vila Olímpica ecologicamente correta. Então, daí a gente vê essa questão aí das camas de papelão, né, talvez seja nesse sentido. Agora, claro que não dá para agradar todos os competidores ao mesmo tempo, né, mas a ideia, às vezes, de uma cama de papelão pode, por mais que a gente entenda que é uma medida ecologicamente correta, né, para uma situação como essa, de você correr o risco de afetar o desempenho do atleta por causa de um descanso mal feito, né, é muito complicado. Com certeza, a gente está falando de atletas de alta performance, né? A gente está falando de atletas que eles precisam ter um bom rendimento e atletas que treinaram muito para chegar ali. Então ele tem que ter, querendo ou não, ele já tem uma rotina, né? Tipo de refeição, de descanso. E a partir do momento que ele não tem esse descanso, né? Ele tem um impacto nesse descanso dele, ele vai ter um problema na performance dele também, porque ele já está acostumado com aquela rotina. Então
ele está acostumado em dormir determinado tempo, determinado horário, determinado tempo, ele tem toda a rotina dele. Aí ele vai para uma cama, vamos dizer assim, o exemplo da cama de papelão, que ele não consegue dormir. E aí ele tem uma competição no dia seguinte. Vai atrapalhar totalmente o rendimento dele. Então, assim, isso é algo extremamente importante, essa parte de infraestrutura, para não impactar aí na performance dos atletas. Luca Frazão, a sua análise a respeito desse tema, em que medida tudo isso que tem sido reclamado, né, por parte dos atletas, não é todo mundo, né, por parte dos atletas lá na Vila Olímpica de Paris, pode comprometer a preparação física e o desenrolar, né, do desempenho de cada um? Então, isso pode comprometer o rendimento dos atletas. E isso não pode acontecer. Então, assim, temperaturas inadequadas é um acontecimento. Fuso horário também, que tem pessoas que estão indo do outro lado do mundo para ir treinar, então ela precisa ter um período de adaptação, né? O sono é uma coisa muito importante para a recuperação. Se nós, quando a gente vai dormir tarde, acorda cedo, sabe aquele dia que a gente acorda mal? O atleta também acorda do mesmo jeito, ele tem que render o 100%. Como que ele vai fazer isso? Cada atleta tem um tempo de sono, não tem aquela para atleta, precisa dormir 8 horas, 10 horas, 2 horas. Não, cada atleta reage, cada organismo reage de uma maneira, tá? Então fizeram uma análise, por exemplo, Tiger Woods, na época do auge, fizeram um estudo com vários atletas. Ele tinha em média de sono 4 a 5 horas, e para ele estava bom, ele acordava bem. Só que precisa ser um sono profundo, precisa ser um sono reparador, para ele reparar todo o desgaste que ele tem de competição, dos treinamentos, então ele precisa estar bem, né? E comparado com, por exemplo, o Roger Federer, que ele tem um sono de 11, 12 horas, tinha, né? Reparador. Então, cada atleta reage de um jeito. Então, alguns atletas se sentiram incomodados com a cama, outros com o ar-condicionado, e isso pode influenciar, sim, no resultado final das provas. Então, é algo que precisa ser pensado para as próximas Olimpíadas, para que não aconteça que todos tenham a mesma qualidade, a mesma chance e a mesma adaptação para atingir o melhor resultado possível para o país que está defendendo. Acomodações diferenciadas, não é, Luca? Que possa atender tanta gente, né? De tantas partes do mundo, de culturas diferentes, de modos de vida diferentes. Tem gente que dorme muito, como você destacou, gente que dorme pouco, gente que dorme bem no ar-condicionado, gente que não quer o ar-condicionado, prefere um calor. Enfim, então é preciso oferecer todas essas possibilidades, né? Exatamente, e de uma forma igualitária. Então, tem equipes que querem sair, outras estavam dormindo, como a gente viu, no banco da praça, para ter um pequeno sono reparador ali. Tem pessoas que têm sensibilidade à luz, então gostam de dormir num breu completo, outras não, gostam de dormir com um pouco de luz. Então, isso acaba sendo muito individual. As delegações, elas precisam estar a par disso, a respeito também de alimentação, que é uma parte muito importante para o metabolismo estar funcionando bem, e os treinos também. Os treinos precisam estar em dia, perto da competição. Normalmente, o que acontece com os treinos, a carga de treino ela é reduzida para que, quando haja competição, você consiga dar o seu 100%. Então, tem todos os testes, tudo que a gente precisa fazer para acompanhar os atletas para ter um excelente rendimento nas Olimpíadas. Thaís Verde, e do ponto de vista da alimentação, essa reclamação pelo fato de ter muita alimentação ali, predominantemente vegetariana. Bom, na verdade, não há problema nenhum na alimentação vegetariana, Mauro. Contudo, que o atleta esteja adaptado. Então, se fosse comunicado com 6 meses antes, por exemplo, né, com um tempo hábil para que alguns atletas pudessem se adaptar a esses hábitos e fizessem algumas adequações ali de última hora, tudo bem. Mas o problema é que a grande maioria foi pego ali de surpresa. E na nossa alimentação brasileira, né, o feijão, o arroz, a carne, né, a proteína ainda animal, ela é muito presente. E, na verdade, isso mexe bastante, porque começa com o sono. Então, se eu não tenho sono adequado, eu não faço ressíntese de glicogênio muscular, eu não faço uma boa síntese de proteínas, né? Eu não faço reposição hormonal de testosterona e GH, que é importante. Então, a higiene do sono e o sono, ele é importantíssimo para todo o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico. E a alimentação,
né? Ela acompanha os atletas nesse sentido, né? O time de proteínas, o carbocycling, porque eles precisam manter a periodização nutricional de forma contínua lá. Embora fazemos alguns ajustes, né, para as Olimpíadas e começamos algumas semanas antes com essa preparação, mas na Vila Olímpica a alimentação deles é extremamente importante para a reparação, né, para a reconstrução, para a recuperação, principalmente, né, de treinos até competição. Fernanda, para a gente encerrar esse tópico, será que a gente vai ter histórias de atletas voltando para casa e culpando maus resultados, atribuindo a maus resultados essa situação? Será que vai ser possível isso? Seu áudio está fechado, Fernanda. Hoje a gente vê tudo, né? Então é capaz de que aconteça isso, né? Mas a gente tem que pensar que, por mais difícil que tenha sido, né? Você tem que se superar. Você se supera tanto nos treinamentos para competir. Então, eu acho que isso não pode ser um álibi também, porque você perdeu por causa do que aconteceu isso, né? Então, eu acho que pode ser até que tenha gente reclamando, mas eu acho que também não chega a tanto. Justamente, vamos falar dos bons resultados, do que melhor está acontecendo na Olimpíada de Paris, porque a seleção brasileira de vôlei feminino garantiu vaga na semifinal contra os Estados Unidos, após vencer a República Dominicana por 3-0. Com essa vitória, o Brasil manteve sua campanha invicta no torneio, sem perder um set sequer. E essa performance brilhante da equipe relembra a era de ouro do vôlei feminino brasileiro, que contou tantas vezes, né, com a levantadora Fernanda Venturini em 4 Olimpíadas, 92, 96, medalhista de bronze, a Fernanda lá, né? 2000 e 2004. E a Fernanda foi peça fundamental para consolidar o vôlei feminino no Brasil, o vôlei feminino do Brasil entre os melhores do mundo. Fernanda, te surpreende a performance do vôlei feminino brasileiro lá em Paris? Um set sequer perdido, enfim, não, não tem para ninguém, né? Tá muito bem, elas estão muito bem, elas já vinham bem, né? O Brasil já foi bicampeão olímpico, não é à toa, né? Depois da minha geração, elas começaram a ganhar e o Brasil hoje é um dos primeiros times do mundo. Eu acho que a semifinal com os Estados Unidos vai ser um jogo muito difícil, porque os Estados Unidos também vem bem. Então, assim, agora que a Olimpíada começa, né? Porque até a quarta de final, que é o jogo que decide, uns voltam, outros continuam, e agora que vale mesmo. Então, vai ser um jogo muito bom, mas eu acho que o Brasil está muito seguro, o Brasil está jogando, assim, todo mundo está jogando bem, não é uma que só que está se destacando, né? Então, o time todo está jogando bem, eu acho que vai chegar à final, que eu acho que a Itália, que aí vai ser um jogão desses que a gente está vendo, né? Que é incrível. Nesse momento da competição, dá para falar em favorito, porque na fase de grupos é uma outra história, né? Então tá todo mundo junto lá no começo, enfim, e a coisa vai andando. Nesse momento, claro que os melhores estão aí, mas tem como apontar favoritismo entre Brasil e Estados Unidos? Não, acho que o Brasil acho que ainda é superior aos Estados Unidos. Eu não vi, eu vi um jogo só dos Estados Unidos, né? Eu vi uma entrevista do Kira, ele falando, a levantadora que ficou um ano e tanto fora voltou, que é a melhor levantadora americana. Então, assim, os Estados Unidos a gente vê, né, que eles jogam muito bem, eles têm eles estudam tanto o time que eles vão jogar que fica até mais difícil. Mas eu acho que vai ser um jogão. Acho que a gente não pode perder, porque vai ser um jogão de voleibol. O que tem sido fundamental para essa performance ocorrer desta maneira? Hoje a Ana Cristina joga na Turquia, a Gabi joga na Turquia, a Ana Maria jogou no Japão, a levantadora a Roberta joga na Polônia. Só a Líbera que joga no Minas e a Thaísa que joga no Minas e a Carol joga na Itália. Então, eu acho que esse intercâmbio mundial fizeram com que elas crescessem muito, né? Quando você joga vários jogos durante o ano de alto nível, você evolui, né? Então, eu acho que muito a evolução do vôlei brasileiro é muito por causa disso, pelo intercâmbio que as meninas estão fazendo nos clubes, e aí faz com que o jogo da seleção aumente.
Como é que está o investimento no vôlei brasileiro? Você tem o vôlei feminino, no caso, você tem acompanhado de perto isso? A gente observa pela seleção feminina de futebol, que vai para a final agora, né? O quanto a organização, né, o Campeonato Brasileiro, enfim, isso tudo acabou trazendo resultado, mas foi muito lento, porque assim, é uma situação, né, de resiliência mesmo, né? Então, o vôlei feminino também já passou por isso. Já passou. Agora o Brasil está muito bem. Hoje nós temos vários clubes investindo no voleibol feminino. Se o Brasil conseguir uma medalha, acho que aí vai aumentar mais o investimento, que o brasileiro é assim, né? Quando está bem, investe. Quando está mal, não investe, né? Aí ontem me perguntaram por que, o Brasil não é uma potência como os outros países? Porque a gente só investe na época da Olimpíada, a gente não investe lá na pessoa que está começando. Você viu aquele caso da menina do salto com vara, que era no saco de arroz com uma vara de pescar? A gente viu vários casos, né? Se a gente botasse pessoas do esporte para comandar o dinheiro que vai para o esporte, a gente seria uma potência, mas botam político, botam pessoas que não têm nada a ver, e aí a gente vê o que acontece, o que está acontecendo na Olimpíada. Diego, a sua análise sobre o desempenho das meninas do vôlei brasileiro, com toda essa performance, um set sequer perdido nesse tempo todo. Ah, elas estão sensacionais, né? Elas estão sensacionais. Eu estou acompanhando bem as Olimpíadas, gosto muito do esporte, gosto de vôlei também, porque eu estudei em escola que me deixava jogar o vôlei, colocava o vôlei para me jogar, então, assim, para mim elas estão indo muito bem. Não tenho uma análise técnica assim como a Fê, mas pelo que a gente vê elas jogarem, assim, tem qualquer time que não perde um set, ou por exemplo, é como se fosse um jogo de futebol e não tomar nenhum gol. Então, assim, elas estão perfeitas e eu acredito muito numa medalha de ouro aí, porque não tem nem como elas não pegarem essa medalha, assim, só se acontecer alguma tragédia, porque elas estão jogando bem demais. Sim. Luca, é sempre importante frisar, né? Tem que ter a cabeça no lugar, né? Os resultados são ótimos, está tudo acontecendo muito bem, enfim. Então precisa tomar cuidado também com esse momento, né? Porque o jogo que vem pela frente, nada mais, nada menos do que Estados Unidos, né? Não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito que as meninas estão preparadas tanto tecnicamente quanto taticamente e fisicamente também. E a parte mental, se bem trabalhada, também vai muito bem para ajudar a trazer esse resultado super positivo para o Brasil, para a seleção. Acompanho o vôlei, gosto muito de vôlei. Também, que nem o Diego, estou acompanhando muito as Olimpíadas. Para mim, uma das melhores fases aí. E vamos seguindo acompanhando o Brasil. Thaís, sua análise desse resultado até aqui das meninas do vôlei. Falo que os brasileiros foram para lá para fazer coisas inéditas, né, Mauro? Eu falo que eu tenho orgulho de dizer que eu tenho mais de 15 atletas nas Olimpíadas, no qual eu sou nutricionista particular deles. E eu falo que há 20 anos, como nutricionista do esporte, eu falo que eu estou extremamente orgulhosa do que eu estou vendo. Pelo até inclusive o que a Fernanda falou. Não há investimento no esporte, no alto rendimento do Brasil. A grande maioria dos nossos atletas não recebem justamente nenhum local apropriado, muitas vezes, para ter esse treino, né, tão específico. Eles se viram como pode e eles conseguirem ali avançar para os campeonatos mundiais, conseguir as pontuações para estarem numa Olimpíada, já é algo fabuloso. Mas que os nossos brasileiros estão dando show nas Olimpíadas, estão. E o vôlei, sem soma de dúvidas, eu falo que a gente deixou de ser o país do futebol. Embora as minhas meninas do futebol estão indo bem também. Mas o vôlei voltou àquela coisa, sabe? Daquela emoção da gente assistir de novo, da época da Fernanda. Não estou puxando o saco, não, Fernanda. Mas voltou na gente, acendeu na gente essa vontade de assistir de novo o vôlei. Né? A gente está vendo a garra, sabe? Aquele sangue nos olhos mesmo, entendeu? Então está sendo muito interessante, né? Esse pessoal do vôlei, essa nova geração aí, tá com tudo. Tá tudo muito lindo, tudo realmente maravilhoso. Bom, essa semifinal olímpica entre Brasil e Estados Unidos vai acontecer amanhã, né, quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, e a gente, claro que vai torcer muito por mais uma partida sem nenhum set perdido, por 3-0. E essa final, segundo aqui a aposta da Fernanda Venturini, vai ser
contra a Itália. Não é isso, Fernanda? Eu acho. A Itália hoje, como a Polônia no masculino tem um cubano naturalizado, como tinha o Leão no vôlei masculino do Brasil, a Itália tem uma cubana naturalizada também. Então, ela e junto com a Ogonu, que é uma das melhores atacantes do mundo na atualidade, elas estão assim, fazendo chover. Então, vai ser um jogão mesmo, Brasil e Itália, eu acredito que seja a final olímpica. Muito bem, o programa Gente que Fala prossegue por aqui, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua TV preferida, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Quarta-feira, você sabe, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, e hoje tudo isso com foco na Olimpíada de Paris, e a gente vai tratar aqui sobre o próximo assunto, que é o seguinte: a preparação física de atletas de alto rendimento é crucial para maximizar o desempenho e prevenir lesões, garantindo que estejam no auge da sua capacidade. Só que a importância do preparo mental é igualmente vital, porque a resiliência, o foco, o gerenciamento de estresse são determinantes para o sucesso em todas as competições. Os estudos mostram que atletas mentalmente preparados superam desafios com mais eficácia, mantendo a calma sob pressão e se recuperando rapidamente de contratempos. Assunto aqui para o Luca Frazão. A gente tem dificuldade, nós que não somos atletas, acho que a gente tem dificuldade de entender, fazer essa separação, né, do que é uma preparação física e do que é uma preparação mental. O que que ocorre primeiro, Luca? Olha, primeiro ocorre a preparação física, tá? Porque normalmente os atletas que estão nas Olimpíadas, eles começaram na infância, tá? Não são todos, mas a grande maioria. Começaram muito, muito antes. Então eles já começam a aprender as técnicas, as táticas e começam a preparação física. Pensando aí na prova, a gente faz uma periodização, que é dividir, separar o treinamento. Qual momento que vamos colocar uma carga maior, qual momento que vamos colocar uma carga menor. Então, para ir acompanhando os atletas. E hoje temos o avanço da tecnologia que pode nos ajudar, né? Com o monitoramento dos atletas. Então, utilizando o frequencímetro, as wearables technologies, que é o relógio, que mede frequência cardíaca, que tem GPS, sensor de movimento, acelerômetro, plataformas de força. Então, a gente consegue identificar a fadiga nos atletas para ver como que eles estão indo, né? No desenvolver, tanto na preparação, o período pré-olímpico, pré-competição, quanto durante, tá? Então, é sempre importante que o preparador esteja acompanhando o desenvolvimento dos atletas. E da parte mental, que é uma coisa fundamental hoje, nós vimos aí nas Olimpíadas passadas, Simone Biles, que acabou desistindo. Nessa vez, então, tivemos outro exemplo muito bacana da Rebeca Andrade. Perguntaram, Rebeca, e aí, o que você estava pensando durante a prova? E ela falou, estava pensando na receita de comida. Então, assim, super foco, muito legal. Então, e podemos passar aí para o vôlei, vamos passar para o vôlei, vamos passar também para o kickboxing. Se você não está preparado mentalmente bem, num ponto decisivo, se você pisca um segundo a mais, se você está pensando em outra coisa e tal, você pode acabar com o jogo. Na luta, se você também está pensando e tal, você pode tomar um soco, um chute, algum golpe e acabar caindo e perdendo a luta. Então, preparação mental é muito importante. Hoje, como o nível técnico está muito alto entre todas as equipes, estão as seleções usando a tecnologia, usando todos esses sistemas, está muito competitivo, está cada vez mais competitivo. Então, precisa ter um preparo mental. Então, o psicólogo de esporte sempre estão acompanhando as delegações, sempre estão acompanhando os atletas, fazendo monitoramentos, preparando para que tenha uma excelente performance no período de competição. Agora, como é esse momento da concentração, né? Aquilo que é o resultado da preparação mental? O que pensar na hora? Porque não dá para não pensar em nada, né? E você pensar em acertos ou pensar em erros também não é o adequado. O que tem que ter naquele momento para... Não é distrair, né? É mais você fugir daquela preocupação, daquela pressão, daquele estresse.
Então, e tem a pressão também do estádio, né? Da torcida, às vezes está em casa, não está em casa. Cada atleta ele reage de uma maneira, tá? Eu não sei como a Fernanda reagia, eu não sei como o Diego reagia às competições, mas cada atleta reage de uma maneira. Então, tem atletas que gostam de focar no que ele precisa fazer, tem atletas que gostam de pensar no erro do próximo, tem atletas que utilizam estratégias de pensar no jogo antes, o que que vai acontecer, o que que pode acontecer, se der errado, o que fazer. Então, ter toda essa preparação mental antes, durante é super importante também, eu diria que é o mais importante, e no pós também para você ter uma boa recuperação mental, porque o período de competições normalmente são muitos jogos próximos, então assim que você é, passar, se porventura passar, para a próxima fase, tem que estar preparado também mentalmente para você conseguir ir bem. Diego, como é que é a preparação mental de um lutador de kickboxing? Então, é bem difícil porque o que acontece? Você sempre acaba tendo um plano, vamos dizer assim, para você seguir ali na luta, né? Só que a gente sempre fala que é com o primeiro soco que você toma, aquele plano foi embora. É bem, como eu posso dizer, você precisa estar com a mente completamente focada ali naquela luta, porque passa milhões de coisas. E por ser uma luta de extremo contato, é uma luta que pode acabar no primeiro soco, no primeiro segundo, e você apagar ali, né, tomar um nocaute. Então você fica muito apreensivo, porque você fica na guarda. Você vê algumas lutas aqui, eu vou citar o boxe, né, que é o olímpico. Você vê que tem muitos atletas que às vezes ficam se estudando bastante, porque ele fala, eu já estudei esse atleta antes, já vi como esse atleta luta, então ele é muito rápido, pode ser que entre no soco, eu não tenha tempo. Então, se a cabeça não tiver no lugar, é muito difícil você entrar para lutar. Você precisa ter uma certa paz, vamos dizer assim, porque todo atleta já entra com um plano, e mesmo com esse plano, na hora que começa a luta, tudo muda, né? Porque às vezes o atleta é canhoto, você está acostumado a lutar com um atleta destro, às vezes ele muda a jogada no meio né? O que ele vai fazer no meio da luta. Então você tem que estar com a cabeça boa para se adaptar àquele cenário ali e não deixar, vamos dizer assim, o nervosismo, né? E aquela adrenalina que bate em você, deixar você acabar perdendo a luta por causa disso. Mas pensar em quê na hora da luta, Diego? Então, é literalmente focar, literalmente você tem que focar no adversário e nos movimentos que ele está fazendo. É extremamente importante isso. Você tem que estar mais com a cabeça, vamos dizer assim, vazia, com nada, né? Até você entrar, você acaba pensando um monte de coisa. A partir do momento que você sobe no ringue, você tem que tentar apagar e focar apenas no atleta. Não pode deixar nada, porque você consegue pegar um movimento de ombro a hora que ele vai socar, você consegue verificar quais são ali as falhas dele, se ele abaixa a guarda quando ele faz um determinado movimento para você conseguir entrar um soco e etc. Então, realmente, nesse momento, você tem que ter apenas foco no seu oponente, em todos os movimentos que ele está fazendo ali, para você conseguir passar por aquilo e ter uma boa luta. Nada como conversar a respeito com um campeão. Nada como conversar a respeito com uma campeã como a Fernanda Venturini. Como é que você se preparava mentalmente, Fernanda? Bom, na minha época não tinha psicólogo, não tinha nada disso, né? Você já entrava para jogar, eu acho que eu ia adquirindo confiança à medida que eu ia treinando. Eu acho que no treino que te dá confiança para você jogar bem. Quando você treina igual que você vai jogar, hoje você tem essa coisa da mentalização, de você já prever como é que vai ser, você já se imaginar no local que você vai competir. Hoje as equipes todas têm psicólogos junto. Hoje é muito mais fácil. Hoje, você viu a Rebeca, a turma da Rebeca, toda tem a psicóloga que anda junto. Então, assim, hoje é muito mais prático, porque eu acho que hoje a cabeça da pessoa tem tanta informação. Na nossa época, não tinha mídia social, não tinha. Então, você só focava no vôlei, né? Então, é uma época diferente. Mas estou dizendo, eu acho que normalmente o atleta tem que treinar igual você vai jogar. Quando você treina, aí você adquire, no treino que você adquire confiança dos golpes ou das levantadas que eu dava, entendeu? Quando eu conseguia botar 10 bolas seguidas lá na ponta, porra, estou bem. Então, acho que era muito isso, né? Eu ia me desafiando para que eu conseguisse fazer o mais difícil, que depois no jogo sai naturalmente.
Fernanda, a gente está com algum problema no seu áudio. A gente te ouviu aí adequadamente, mas está dando uns estouros, uns pipocos. Eu não sei se você está usando o microfone sem fio, alguma coisa nesse sentido, Não, né? não. Ou se é conexão mesmo. Mas a gente conseguiu te ouvir. Vamos ver a Thaís. Thaís, alimentação e foco mental caminham lado a lado, né? A interação cérebro-eixo intestino, Mauro. Esse é o meu maior problema com os atletas de alta performance. A cobrança, ela gera a ansiedade, que faz parte de todo um processo. Mas essa ansiedade ali, muitas vezes, da forma que é cobrada e da forma que ele se exige, é bastante complicado, porque aí eu tenho uma alta produção de cortisol, eu tenho uma comunicação entre os nervos vagos ali, entre intestino e cérebro, eu começo a liberar mais citocinas inflamatórias, e isso pode, muitas vezes, até prejudicar o atleta na performance dele. Então, essa coisa da falta do sono, a gente acha que não prejudica, mas prejudica bastante. Aí vem a parte da alimentação também, gera ansiedade, porque imagina, né? A pessoa chega lá para comer, achando que vai comer, não tem o que ele precisa comer, gera mais ansiedade. E aí tem esses treinos até a competição, tem essas exigências, e aí essa função aí desse eixo cérebro-intestino acaba complicando demais, e muitas vezes, muitos atletas, não falo que os nossos brasileiros fizeram isso nas Olimpíadas, eles foram muito bem, por sinal, mas muito quebram justamente por essa interação aí cérebro-intestino, por essa produção aí de citocinas inflamatórias. É bem complicada essa coisa quando a gente fala, né, de mente e intestino, porque os dois estão conectados assim de uma forma, né, que as pessoas não têm noção de como são conectados. Luca, para a gente encerrar esse tópico, o trabalho de preparação mental, ele vai tendo uma modificação ao longo de um torneio, de uma competição. Por exemplo, os meninos do vôlei nessa etapa de semifinal, o futebol feminino já na final, enfim, à medida que a coisa vai ficando mais séria, vamos tratar assim, isso vai sendo modificado? Isso depende muito do atleta, né? Tem delegações e tem, eu não sei como que funciona a de vôlei hoje, né? Se tem somente um psicólogo do esporte que está acompanhando. Mas normalmente tem alguns atletas que levam os próprios psicólogos e conseguem ter, ou fazem chamadas de vídeo, não sei como que eles reagem, mas que conseguem ter um acompanhamento para que consiga mudar a estratégia para que você consiga conseguir melhorar cada vez mais, né? Normalmente o que acontece não é a mesma estratégia, tá? Então manter a calma, a mente limpa. Uns não, uns gostam de adrenalina, uns gostam de focar no movimento, os outros gostam de identificar como que vai ser o placar final do início ao fim. Então isso acaba sendo muito individual, mas pode mudar sim durante a competição. É um tema apaixonante, não é, Luca? Porque isso não vale só para o esporte, isso vale para qualquer atividade, né? E a gente, quando vê, por exemplo, Rebeca Andrade, né? Agora, a maior medalhista do Brasil, medalhista olímpica do Brasil, e você vê, claro que é todo um conjunto, mas você vê a força da preparação mental que ela teve, você olha e você fala, nossa, mas isso daqui aplicado no dia a dia, no meu trabalho, enfim, vai trazer excelentes resultados. Ou seja, isso tudo atrai, claro, as pessoas ficam interessadas no esporte, né? Mas ficam também fascinadas, né, em querer entender isso para aplicar isso no seu dia a dia, né? Isso foi muito. A entrevista que ela deu falando que ela está pensando em receita de bolo, de cookie, batata, no meio da competição, antes de realizar um movimento. Mas por quê? Ela está tão acostumada a aplicar técnica, força, o local que ela ia saltar, que ia aplicar a mão, que ia fazer os giros, as piruetas, que ela preferiu esvaziar a mente, pensar em outra coisa, diminuir o estresse para conseguir um desempenho fantástico. Nós temos aí nossa melhor atleta olímpica da história, Rebeca Andrade. E falando do voleibol também, o vôlei é o esporte que mais ganhou ouros pelo Brasil, né? São 6 medalhas de ouro no vôlei de quadra, 6 no de praia, no de areia. Então é outra modalidade aí que o Brasil deve se orgulhar e muito.
Aí eu falei disso porque brasileiro, todo brasileiro, né, se equilibra todos os dias numa barra de 10 centímetros de largura, né, Luca? É verdade, é verdade. E a gente sabe lidar com isso. É. Muito bem, vamos seguir. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema, gente. Com a derrota de Jussielen Romeu no domingo agora, o Brasil deu adeus, encerrou a sua participação no boxe nos Jogos de Paris com apenas uma medalha de bronze, que foi a conquistada pela Bia Ferreira. A performance ficou aquém do esperado em comparação aos Jogos de Tóquio em 2021, quando o Brasil conquistou 3 medalhas, incluindo o ouro com o Herbert Conceição. Agora, para o treinador da Seleção Brasileira de Boxe, o Matheus Alves, o desempenho foi decepcionante. Ele destacou que a equipe teve um ciclo vitorioso, mas sucumbiu à pressão psicológica dos jogos. De novo, a questão do psicológico aí, né, Diego? Com certeza, sim. O desempenho do Brasil no boxe foi muito baixo, muito abaixo mesmo do esperado. Tinha uma grande expectativa aí, até também com 2 atletas que são muito bons. Tinha o Keno estava com um cartel de 14-0, né, o Bolinha estava com um cartel de 14-0, vinha ganhando todos os eventos, né, todos os campeonatos. Tinha, assim, eu tava todo mundo pensando que ele ia ser medalhista olímpico. O Keno estava também com um cartel fortíssimo de 12-0 também, lutando muito bem e também não conseguiu se sair bem. Aí a Bia Ferreira, infelizmente, pegou um bronze, infelizmente, porque ela poderia, né, tentar lutar pelo ouro, mas garantiu uma medalha. Mas infelizmente ela caiu com a Kelly Harrington, que foi a mesma atleta que ela caiu em Tóquio também, né, na final, ela pegou uma prata. Então, assim, o boxe foi muito abaixo do esperado. O Matheus Alves vai precisar voltar a analisar, entender o que está acontecendo aí realmente com o time, né, do boxe todo, para ver o que pode ser feito, porque tinha uma grande expectativa que realmente não aconteceu. A gente veio com um toque com 3 medalhas, como você citou, o Herbert aí com ouro, a Bia com a prata, e o Abner também pegou um bronze, e a gente ficou dessa vez apenas com o bronze da Bia Ferreira. Então, assim, não dá realmente para entender, olhando por fora, o que ocorreu, até porque quando os atletas estão indo bem nos campeonatos, em todos os eventos, é muito difícil ele chegar numa competição como a Olimpíada, ele não sai bem, porque ele teve, vamos dizer assim, todos os testes possíveis e imagináveis de treinos com lutas e cartéis que foram 14-0 e 12-0, ou melhor, não perdeu nenhuma luta, né? E não conseguiu pegar uma medalha. Então, realmente muito difícil para o Brasil, e eu realmente estava esperando aí ter, né, alguma medalha de ouro para nossa seleção de boxe. Como é que estão os investimentos nessa modalidade no Brasil, Diego? Então, é o que a Fê falou, né? Perto da Olimpíada, os investimentos vêm. A gente tem atletas que são muito bons, só que quem é do esporte como eu, né? Por exemplo, do kickboxing, a gente não tem um tipo de incentivo, a gente acaba lutando os campeonatos a gente fala que por um pedaço de latão, que é a medalha, certo? Então a gente vai lá, luta, 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 é campeão brasileiro, tetracampeão paulista, aí Copa dos Campeões, aí vai para o Sul-Americano, você ganha só uma medalha. A bolsa é muito ruim. Eu posso falar de um atleta que foi campeão mundial de kickboxing de low kicks, né? O rapaz tem 20 anos e a bolsa dele a mais era de R$ 1.000, né? De incentivo. Então, assim, a gente não tem um incentivo no esporte, como a gente vê os outros países que incentivam muito, e por isso que eles têm também um quadro de medalhas, vamos dizer, maior que o nosso, né? Porque o incentivo ao esporte é alguma coisa que vem de escola. Eles incentivam bastante, que esporte é tudo, né? Esporte tira de todos os caminhos ruins, te dá disciplina, te dá determinação, dedicação. Você consegue colocar tudo isso que você aprende no esporte na própria vida, mas falta muito incentivo na parte de esportes no Brasil. Agora, a gente vê, tem visto aí nos últimos anos um boom aí, né, de academias voltadas para o kickboxing, para o Muay Thai, que são coisas diferentes, né, mas tem um crescimento nisso, né? Sim, o que a gente vê é bastante Muay Thai. Dentro do kickboxing tem algumas modalidades e a gente tinha antigamente chamava Thai Boxing, que hoje é o K'un Rolls, que é basicamente o Muay Thai. Tanto que nos campeonatos de kickboxing da CBKB, né, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, todos os lutadores de Muay Thai, eles vão lutar lá também porque tem essa categoria. Então você vê um crescimento do Muay Thai, do kickboxing em si,
você tem muito menos, vamos dizer assim, academias do próprio kickbox, que seria o full contact, que a diferença do Muay Thai para o full contact é que o kickboxing, o full contact, na verdade, usa soco e chute, e o Thai boxing também, porém eles usam bastante cotovelo e joelhada. Né? Ele também tem o clinch. No full contact a gente não tem o clinch, a gente bate mais mesmo, é mais distância, que vamos dizer assim. Então você vê bastante Muay Thai, que ficou até famoso com Vanderlei Silva, com vários atletas que são muito bons de Muay Thai, com academias gigantes de Muay Thai. Agora, o kickboxing ainda tem poucas academias espalhadas por aí, vamos dizer assim. Muay Thai, então, na comparação com o kick, ele tem mais pontos de contato, é isso? Isso, eles chamam de as 8 armas, né? São as 8 armas. São 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e 2 pés. Sim. E os seus próximos passos, como é que você está planejando aí o seu desenvolvimento? Aí eu foco bastante no kickboxing mesmo. Eu treino jiu-jitsu também, porque eu sempre quis ser um atleta completo, porque se eu fosse derrubado, se eu fosse para o chão, eu queria aprender a me defender. Então eu fui atrás da minha preta primeiro no kickboxing, depois fui atrás da minha preta no jiu-jitsu. Continuo treinando, ambos, mas treinando mesmo, não fortemente para campeonato, mas eu gosto sempre de estar em forma e também gosto de passar meu conhecimento, né, dando aula de kickboxing. Kickboxing eu dou aula, jiu-jitsu eu apenas pratico. E eu sigo treinando porque é uma evolução contínua, né? Só que o corpo também, querendo ou não, acaba sofrendo, porque por ser por alta performance, a gente acaba tendo uma lesãozinha aqui e ali, tem que dar uma diminuída aí também, porque a idade vai chegando, né? Legal. O programa Gente que Fala por aqui prossegue, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. E hoje o nosso foco nisso tudo no esporte, porque a gente está vivendo esse grande momento dos Jogos Olímpicos de Paris e os bons resultados que estão vindo de lá, com as medalhas sendo conquistadas pelos nossos atletas e pelas nossas atletas também. Vamos falar agora sobre a alimentação dessa turma toda. A alimentação dos atletas é cuidadosamente planejada para fornecer energia, promover a recuperação e otimizar o desempenho. Dietas equilibradas, ricas em carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis são essenciais. Como é que funciona o plano alimentar de um atleta, Thaís? Antes da prova, por exemplo, os atletas podem se alimentar? Quais são os alimentos recomendados? Na verdade, existe, como o Lucas falou, a periodização do treino. E eu me baseio na periodização do treino para poder fazer a periodização nutricional. Então, dentro da periodização nutricional, Mauro, a gente lida muito com o time de proteínas e o time de nutrientes. Isso quer dizer o quê? Os atletas, eles já estão adaptados, principalmente, a comer em determinados horários para que ele consiga fazer todo um aporte de glicogênio muscular e também de uma recuperação e reparação mais eficiente entre as provas. Então, por exemplo, antes de prova, a gente começa de 3 a 4 horas antes, e aí a gente é muito baseado no que estão servindo justamente na tenda brasileira. Então, lá temos frutas, temos aveia, temos mel, né? Temos carboidratos como pão, tá? Então, ali eles já fazem a primeira refeição para poder fazer esse carb load, que a gente chama de 3 a 4 horas antes. Sempre preconizando também fonte de vitaminas e minerais, né, que são riquíssimos também em antioxidantes. Então, a gente sempre associa os carboidratos com fonte de vitaminas e minerais também. E muitas vezes, né, um próprio smoothie, uma própria vitamina de frutas também ajuda bastante nesse sentido. E depois a gente vem para 1, 2 horas antes, que aí é um pouco mais estrito, por estar na Vila Olímpica. Então, realmente, lá eles estão consumindo barrinhas que são naturais, de cereais e também frutas. Mas a maior recomendação, principalmente pré-prova, é os atletas estarem muito bem hidratados, com água, repositores justamente eletrolíticos e muitas vezes também a água de coco. Isso são fundamental, principalmente ali na pré-prova. Esse trabalho ele é igual tanto nos períodos em que há uma competição, quanto nos períodos em que não há e só há o treino? Mauro, eu falo que eu sou nutricionista 24 horas, 365 dias por ano. Por quê? Porque toda mudança de periodização de treino, eu tenho que mudar a periodização nutricional.
Então, se ele está treinando muito, eu tenho que ajustar todo o macronutriente e micronutriente. Se ele está no momento off-season, eu tenho que diminuir, mas dando sempre atenção para a recuperação de forma mais eficaz, por exemplo. Então, na verdade, os atletas, a gente faz ajuste nas periodizações nutricionais a todo momento, constantemente, ao longo do ano todo. Olha só, a gente falava há pouco sobre algumas queixas lá dos atletas na Vila Olímpica de Paris em relação à alimentação predominantemente vegetariana. A Cláudia, ela está no WhatsApp. Valeu, Cláudia, aqui a participação e a pergunta. E ela quer saber, Thaís, os atletas vegetarianos têm uma melhor performance nos esportes? Tem sim. Tem, Mauro, por incrível que pareça, tem. Nada como você ser adaptado. Então, são atletas que foram se adaptando ao longo dos anos. Sim, precisa, lógico, que fazer complementações e suplementações, tá? Então, por exemplo, o vegano, a gente tem que suplementar com vitamina B12, complexo B todo, zinco, magnésio. A vitamina D, ela é muito importante. E preconizar bastante ali os carboidratos e as proteínas, sim, vegetais, tá? Os mesmos valem para os vegetarianos, que a gente também tem, aí depende do quanto ele é vegetariano, porque tem o ovo lacto vegetariano, tem só o lacto, tem só o ovo, tá? Então a gente tem essas modalidades, mas dizer para você que hoje o atleta vegano, comparado com o onívoro, em relação a termos de performance física, a gente não tem mais uma diferença de performance física dos veganos para os não veganos. Fernanda Venturini, o Lucas está no Instagram. Valeu, Lucas, a presença aqui, a participação. Ele te pergunta, de todas as Olimpíadas que você acompanhou, quais foram as que tiveram a melhor estrutura? Eu acho que a pergunta dele vai no sentido não das que você acompanhou, mas das que você participou. Fica mais fácil de avaliar, né? Eu acho assim. A primeira que eu fui foi Seul, né? Seul 88, eu já tinha ido em 87, que eu joguei o Mundial Juvenil lá. Depois fui Barcelona, também achei muito legal, assim, Atlanta, assim, cada uma tem suas particularidades, né? Eu acho que não teve assim, Atenas, depois a última foi Atenas. Então, assim, não dá para comparar exatamente, né? É o todo, né, que você compara, mas assim, todas cumpriram bem o que se propõe uma Olimpíada para a gente desenvolver bem o nosso esporte sem problema nenhum. Então, acho que é isso. Diego, o Jaime também está com a gente no WhatsApp, te pergunta, valeu, Jaime, a participação. Os praticantes de kickboxing, ao final da carreira, podem ter sequelas físicas e mentais ocasionadas, enfim, pela luta, pelas lutas? Acredito que mais físicas mesmo, né? A parte de lesão, né? Por exemplo, os meus dentes eu tive que refazer porque na época que eu lutava não tinha esses protetores de boca que tem hoje que são mais eficientes, então era só aquele quase uma borrachinha que você colocava numa água quente, colocava na boca, então eu tive que refazer meus dentes. Depois de um tempo também tive problema no ombro, tive problema no joelho. Então, assim, é um esporte totalmente de contato, bem contundente, que você pode ter os atletas de Muay Thai também na própria canela, porque eles exigem muito, dá muita canelada, canela com canela. Então, eu também tive uma fissura também no caso, uma fissura no osso mesmo da canela também, querendo ou não, entendeu? Então, assim, a parte física, sim, a mental eu acredito que dá uma melhorada, porque você sai daquela adrenalina de luta e você só treina para não ter campeonato, você já fica mais tranquilo. Sim. Luca, a Aline também com a gente, participando, e ela está no Facebook. Pergunta o seguinte: em que medida os anabolizantes podem ou não causar danos à saúde de um atleta, e se o uso dos anabolizantes pode ser identificado, pode ser detectado em exames? É uma excelente pergunta e muito polêmica também. Bom, anabolizantes nas provas não estão permitidos, são várias substâncias que nas competições não são permitidas, então o uso delas é facilmente identificado, tá? Também para doping também, então tem outras substâncias que passam pelo doping que são facilmente identificadas. Então, assim, não recomendo ninguém usar anabolizantes para período de competição,
O ideal é no esforço físico, uma boa alimentação, com bom descanso, com bom preparo de treinamentos para que você atinja o melhor resultado possível. Contraindicações de anabolizantes. Qual que é a função de um anabolizante, né? É acelerar o processo de hipertrofia, do aumento da massa muscular e o aumento da força muscular também, e o aumento de regeneração pós-esforço. Então, esses são os 3 principais fatores para que você utilize aí os anabolizantes. Então, aumento de músculo, aumento de força e uma boa recuperação. Então, o atleta consegue treinar mais, ter mais força e ter mais uma capacidade muscular. Mas isso acaba não sendo permitido, acaba sendo bloqueado e muitas vezes pode ser desclassificado por uso de anabolizantes. Fernanda, deixa eu aproveitar esse final para conversar um pouquinho com você sobre o seguinte. A última vez que você esteve aqui com a gente, no Gente que Fala, você falava do seu trabalho atual, né, de divulgação, de levar adiante aí informações sobre vida saudável e tal. Você tinha um trabalho que era o 14 Minutos de Saúde, acho que no YouTube, se não me engano. Você está Podcast. fazendo podcast. Uhum. Eu tenho um podcast que hoje já virou o nome, agora é Sacadas de Ouro, né? Sacadas de Ouro. Começou com 14 minutos, que eu ia na clínica do médico integrativo, né? Que a diferença da integrativa para a medicina tradicional é que Deus não fatiou a gente. A integrativa é do Deus que fez a gente da cabeça aos pés. E hoje eu tenho um canal, que é esse aqui, né? Só para vocês verem, assim, enfim. E aí, o que acontece? Hoje virou podcast, são mais de 120, já está chegando a 130 entrevistas, muito legal no YouTube, é Fernanda Venturini 14 no YouTube, toda semana tem uma entrevista nova, que é física, mental, espiritual e emocional. Legal, a Fernanda deu os canais dela aqui, né, para acompanhar todo esse trabalho que ela está fazendo agora, então, bem rapidinho, os canais de cada um para a gente poder encerrar. Luca? Meus canais, quem quiser me procurar, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser contratar minhas consultorias, ou personal trainer online, ou para preparação física de atletas, é @lucafrazão. Ou e-mail lucafrazãopersonal@gmail.com para palestras. Diego, os seus canais também. Vamos lá, e a despedida. Obrigado. Pessoal, quem quiser conversar sobre kickboxing, jiu-jitsu, qualquer tipo de assunto de esporte também, eu tenho 2 canais, que é o @Diego Pantojo, e também tem o meu podcast, que é o @GaleraPod. Legal. Thaís, a chave do programa em suas mãos. Você encerra. A chave de ouro, hein? Agradeço muito pelo convite de novo, Mauro, né, principalmente com esses participantes que são de peso. Me sinto muito lisonjeada, né, por fazer esse programa ao lado de vocês todos. Os meus canais de comunicação é o @Thaís Verde Nutricionista e para profissionais o @Mentoria Thaís Verde. Muito bom, gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quarta-feira. A saúde, o bem-estar e o comportamento sempre desfilando por aqui nesse dia. E hoje a gente com foco total no esporte e nos trabalhos que estão sendo feitos lá na Vila Olímpica, nos Jogos Olímpicos de Paris. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Fernanda Venturini, ex-levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, medalhista olímpica em Atlanta, 1996. Diego Pantojo, lutador de kickboxing. Ele é campeão brasileiro, tetracampeão paulista, campeão da Copa dos Campeões na modalidade. O Luca Frazão, educador físico, preparador físico de atletas de alto desempenho, é palestrante, é personal trainer. E a Thaís Verde, professora, palestrante e nutricionista. Um abraço para todo mundo, a gente se vê numa próxima oportunidade. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCOM, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, e a retransmissão pela Rádio Primeiro, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e à noite, às 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.